paz do Senhor? Por favor, abra as vossas Bíblias em Salmo 103, verso de número 5. Salmo de número 103, versículo de número 5. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano. Deus abençoe a vida do Senhor, pastora Mirtz. Que Deus abençoe a vida de vocês, pela confiabilidade para estarmos aqui. Como já dito, somos da cidade de Votuporanga, viemos em paz. O Senhor nos livrou de todo mal, de todo acidente. E eu sou muito perceptível ao culto. E eu vi aonde Deus estava falando desde o momento em que eu entrei. E a palavra que eu quero pregar, na verdade, eu quero continuar a mensagem que está sendo pregada desde o momento em que eu entrei. Salmo 103, verso de número 5. Somente esse verso. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Prometo não fazer muito isso essa noite. Olha para quem está do teu lado e bem baixinho olha nos olhos dela e diz: hoje, não, é bem baixinho, hoje você vai ser renovado. Continua olhando. Diz para essa pessoa: mas para ter renovo, dói. Ainda vai querer? Se assente, dando o seu melhor, glória a Deus. O salmo que acabamos de ler, o 103, verso de número 5, é bem verdade que é um salmo davídico. É o rei Davi que está aconselhando-nos, primeiro, com uma pergunta retórica e depois com uma afirmação. A pergunta é simples: quem prepara coisas boas para a sua boca? Quem prepara o alimento para a tua casa? Quem prepara a providência para a sua vida? O verso que lemos não tem ninguém respondendo, porque na hora que Davi está fazendo essa pergunta, até porque é uma pergunta retórica, ela não requer uma resposta. São aquelas perguntas que a gente não tem como responder. Então Davi, ele está falando para um povo contemporâneo, e esse povo se cala. Mas após a vírgula, Davi, ele diz: de sorte que na tua juventude, ou mocidade, ou na tua força, você se renova como a águia. Davi, ele está falando com particularidade da águia. Davi é um senhor de idade. E quando Davi está velho, ele não tem força, mas ele tem sabedoria. Porque quando temos força, erramos mais, pecamos mais. Quando temos sabedoria, erramos menos e pecamos menos. Então Davi está ensinando a um povo que tem força. Davi está ensinando para um povo que está passando por aquilo que ele realmente já passou. Então, o que ele está dizendo? De sorte que na tua força vocês se renovem como a águia. Só que a primeira problemática do texto, Davi está falando com particularidade da águia. Mas Davi não cuidava de águia, Davi cuidava de... Se Davi estivesse falando de ovelha, seria mais fácil, porque ele entende.
quando a ovelha precisa de água, quando ela necessita de um alimento, quando ela precisa ser tosquiada. Mas Davi não está falando da ovelha. E a Bíblia nos diz que nós temos que ser ovelha. Só que Davi está vindo pela contramão. Ele está olhando para aquele povo, e na noite de hoje, ele está dizendo para nós, que é noite, até de entrar como ovelha aqui dentro, mas também é noite de sair daqui como águia, voando. Porque Davi entende que a ovelha só come o que as pessoas dão, a águia não, ela vai atrás do seu próprio alimento. A ovelha só fica de cabeça baixa, mas a águia não, ela levanta a cabeça e ela voa alto por onde ela tem e aonde ela deve ir. Mas Davi, ele está nos aconselhando ser águia, porque ele tem sabedoria. Mas quando Davi tinha força, e esse é o choque, força e sabedoria. Quando Davi tinha força, o seu velho pai, ele olhou para dentro da sua casa, e ele começou a colocar o menor cargo da casa em pauta. Colocou na balança o menor cargo, que era cuidar de ovelhas malhadas. E do outro lado da balança, ele começou a colocar os seus filhos. Ele pôs o menor cargo, e ele olhou para o primeiro. O primeiro filho tinha altura e estatura. Ele olhando para aquilo disse: não, o meu filho é muita coisa para esse cargo que eu tenho aqui. Ele olha para o segundo só tem aparência e beleza. Jessé está olhando e achando que está vendo qualidade, mas Jessé, ele está olhando e vendo aparência. O terceiro filho, ele dá uma olhada e diz: esse tem roupa de guerreiro. O problema é que esses homens viviam dentro da casa, mas só viviam de aparência, porque tinha roupa de guerreiro, mas nunca venceu uma batalha sequer. O menor cargo estava em pauta, mas de repente Jessé dá uma olhada para o menor filho, e ele o chama dizendo: Davi, eu preciso que você preencha a lacuna, o vazio deste cargo. Davi dá uma olhada obediente e diz: meu pai, o que o Senhor precisar, eu estou aqui para fazer. Jessé olha e diz: eu preciso que você cuide das ovelhas malhadas, ovelhas que têm mancha. Davi de prontidão diz: pai, isso para mim vai ser fácil demais, porque eu vou acordar, vou escovar meus dentes, vou lavar o rosto, vou tomar o café da manhã, e no quintal da nossa casa eu vou cuidar das ovelhas que são malhadas. Jessé deu uma olhada para ele e disse: Davi, o projeto que eu tenho não é para ficar perto da casa. O projeto que eu tenho é para cuidar das ovelhas malhadas, não é do lado de dentro, mas sim do lado de fora. Davi olhou e disse: como assim? Jessé olhou e falou: meu filho, eu preciso que você pegue elas e tire daqui e cuide delas em outro lugar. Davi, ele dá uma olhada para o pai e ele diz: meu pai, eu estou aqui para obedecer, até porque para ser ovelha, a única coisa que precisa é ser obediente. Eu vou repetir: para ser ovelha não é falar, porque no Salmo 23, Davi disse ser ovelha, quando ele falou que o Senhor é o meu pastor. Mas Davi, ele não mostra ser ovelha com palavras, nós mostramos ser ovelha com atitude. Enquanto Davi, ele olha para o pai e obedece, Deus está olhando e está dizendo: essa é uma verdadeira ovelha, porque quem é ovelha obedece. Meu pai, quando eu começo amanhã, 1 Samuel, capítulo 18 em diante, você vai ver o bem cedo. O bem cedo significa madrugada. Davi agora cai a ficha, que ele tem que pegar as ovelhas e ir para o campo. Ele tem que pegar as ovelhas e ir para o meio da roça. Ele acorda de madrugada. A primeira coisa que Davi faz, quem vai para a roça sabe,
que a primeira coisa que você faz é esquentar uma marmita, o resto que sobrou da janta. Alguém aqui já trabalhou na roça? Levanta a mão. Davi acorda de madrugada. A minha mãe me disse que ela acordava 3 horas da manhã para esquentar 11 marmitas para 11 tios que eu tenho. E é sempre o resto da janta. A gente nunca faz um feijão de madrugada para levar para o meio da roça. A minha mãe fazia isso. E ela me diz que 4 da manhã, quando ela subia no pau de arara, ela comia metade da marmita para na hora do almoço comer a metade. Mas alguém fazia isso aqui também? Comia metade? Tá vendo? Vocês e minha mãe me faz entender que Davi está indo para a roça. Ele esquenta a marmita, o resto da janta. Entenda-me, não é a primícia. Davi vai levar o resto. Na hora que ele faz tudo isso, ele vai comer metade de madrugada, porque Davi entende que ele está indo para o pasto para alimentar as ovelhas. Ele começa a pensar e diz: para mim alimentar alguém, primeiro eu preciso estar alimentado. Para mim cuidar de alguém, primeiro eu preciso estar forte. Para mim zelar de alguém, primeiro eu preciso estar bem. Ô irmão, dá um recado de crente para quem está do teu lado. Diz para ele: antes de cuidar de alguém, primeiro cuida de você. Antes de querer ajudar alguém, primeiro ajuda você. Para ser ovelha, só precisa ser obediente. Mas para ser pastor, precisa ter cajado, precisa ter funda e precisa ter azeite. Me pergunte por quê? Porque Davi está cuidando das ovelhas. Só que sempre tem uma ovelha que quer desgarrar-se do rebanho. E na hora que essa ovelha quer sair do rebanho, o pastor Davi, ele roda a pedra e ele joga. A pedra cai na frente da ovelha. Ela se assusta, porque ovelha é assustada. Quem é nervosinho é bode. Ovelha é assustada. A ovelha se assusta e ela volta correndo para perto do pastor Davi. Aquela ovelha não quer sair de perto. Mas o problema é que tem umas ovelhas nível 2. Eu acredito que aqui em Mato Grosso do Sul não tem, mas lá em São Paulo, aonde eu moro, irmão, você não sabe o trabalho que dá. Porque as ovelhas nível 2, elas saem da presença da liderança e vai para os arbustos da vida. Tem lugar que o pastor não vai, mas o cajado dele vai. O cajado de Davi em formato de L, ele coloca no arbusto, roda e traz a ovelha machucada, ferida, mas mesmo assim Davi está pegando e dizendo: vem para cá, porque o teu lugar é dentro do rebanho, o teu lugar é perto, não é longe. Só que tem um problema, me pergunte qual? Tem uma ovelha nível 3. Ela passa o arbusto e some da vista da liderança, da vista do pastor. Aí o pastor Davi tem que deixar as 99 no aprisco, e ele tem que ir atrás daquela. Na hora que chega, ela está machucada, com carrapicho e também carrapato no ouvido, porque do lado de fora o que mais tem é pessoas para colocarem coisas no seu ouvido. Davi pega a ovelha, só que agora quando ele vai cuidar da ovelha, ele quebra a pata da ovelha. Irmão Anderson, o pastor quebra a pata? Quebra, porque ele é o único que tem o azeite para colocar nas tuas feridas. A ovelha não consegue andar. O pastor Davi agora abraça a ovelha e vem com todo cuidado, tirando o carrapicho, tirando o carrapato, e dizendo: o teu lugar é perto, o teu lugar não é longe. Você pode até querer sair de perto do rebanho, mas o rebanho vai atrás de você, o pastor vai atrás de você. Ninguém te pega, ninguém te mata e ninguém te fere.
está todas as ovelhas ali, chegou a hora de Davi comer o resto da madrugada, que era o resto da janta. Ele se assenta talvez debaixo de uma figueira, de um pé de zimbro. Na hora que ele vai abrir a marmita para poder comer, ele escuta um barulho sorrateiro. Davi deixa a marmita de lado e ele já se prepara. De repente diz o texto bíblico que tem um urso se aproximando para pegar as ovelhas que ali estavam. Mas o que me chama a atenção, Jessé disse que as ovelhas eram malhadas. Jessé pediu para tirar as ovelhas de lá, porque elas estavam desvalorizando as ovelhas que não tinha mancha. Porque ovelha malhada é ovelha que tem mancha, e ovelha que tem mancha não gera valor monetário. É por isso que Jessé disse: tira elas daqui. Já que as ovelhas não têm valor, para que é que Davi está indo lutar com o urso? Se não tem valor, se morrer uma ou se não morrer, tanto faz. Mas a Bíblia diz que Davi luta, prevalece e vence o urso naquele momento. Davi volta para comer aquilo que não era a primícia, era resto. Na hora que ele vai comer, a mesma Bíblia nos mostra que o barulho agora não é sorrateiro. Davi enxerga, é um leão que está se aproximando para comer as ovelhas malhadas. A Bíblia diz que Davi vai, ele luta, ele prevalece e ele vence. Mas o que me chama a atenção, se a ovelha não tem valor, para que é que Davi está indo lutar com o leão? Para que é que Davi está indo batalhar? Aí Davi nos mostra por detrás da letra que as ovelhas podem não ter valor do lado de fora, mas para quem está do lado de dentro, essas ovelhas têm um grande valor. Pode não ter valor para Jessé, mas Davi está dizendo: sabe qual é o valor dessas ovelhas? Elas têm o valor da minha alma, porque por elas eu luto com o urso, por elas eu luto com o leão, mas ninguém pega, ninguém fere, ninguém vai matar. Irmão Anderson, eu estou nesse pasto aonde tem urso querendo me pegar, tem leão querendo me matar, tem pessoas querendo que eu pare. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que está dizendo: acabou, quando acabar a festa de primícia e Pentecoste, eu não quero saber mais de igreja, porque nada dá certo. Talvez tem pessoas que vêm aqui dizendo: se Deus não falar comigo, eu paro, eu vou parar, não vou prosseguir. E eu vim de Votuporanga aqui para te dizer: você está no lugar certo, é no pasto que você tem que estar, é nesse lugar que você precisa permanecer, porque foi no pasto que o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para o gigante preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o trono. Tudo que está acontecendo na tua vida é uma preparação de Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida é Deus que está olhando e está dizendo: passa por essa prova, passa por essa prova, ainda que esteja difícil, ainda que pareça impossível, mas eu te enxergo, eu te sustento, eu zelo, eu cuido. E é no meio desse pasto, é no meio dessa prova que tem honra chegando para tua casa. Davi, ele continua obedecendo. Só que a Bíblia diz que tem um que desobedeceu. O próprio Deus fala para Samuel: Samuel, fala para Saul acabar com todos os amalequitas. Saul perdoa o rei e pega a melhor parte dos animais. Ele não só desobedeceu uma ordem, mas ele feriu uma promessa de Deus. Porque quando Moisés estava no deserto de Rifidim, os amalequitas saíram de Amaleque, foram até esse deserto para batalhar com o povo de Deus.
Quem lembra? Moisés com as mãos levantadas, Josué, e o povo vence. Moisés cansa e abaixa a mão, o povo perece. Com auxílio de homens e a rocha, Moisés permanece com as mãos levantadas, o povo de Deus vence. Difícil, mas venceram. Aí Deus fala no livro do Êxodo, no ouvido de Moisés: Moisés, até aqui vocês batalharam, mas fica tranquilo, que a partir de agora eu terei guerra com os amalequitas, de geração em geração. Deus está dizendo: até aqui você lutou, até aqui você batalhou, mas fica tranquilo, que a partir de agora é eu que coloco as mãos, a partir de agora é eu que pelejo, a partir de agora sou eu que cuido. Só que agora Saul desobedeceu, feriu uma promessa. Aí Deus dá uma palavra para Samuel: fala para ele que eu tenho achado um melhor do que ele. Samuel, pega o azeite e vem até a casa de Jessé. Irmãos, eu só tenho até a 8ª série, não sou formado em língua portuguesa e não precisa muito para entender o que Deus está falando aqui. Deus não falou: pega o azeite e vai. Deus falou: pega o azeite e vem. Quando eu falo vai, é porque eu não estou lá. Mas quando eu falo vem, é porque Deus estava dentro da casa. Deus falou: Samuel, pega o azeite e vem. Se Deus está dentro da casa, olha o que Ele está fazendo. Está olhando para o primeiro. Dentro da casa, esse aqui só tem altura e estatura, para mim não serve. Esse aqui só tem beleza, aparência, para mim também não serve. Esse aqui tem roupa de guerreiro, mas nunca venceu uma batalha sequer, para mim também não serve. Só que Deus, no Salmo 89:20, Ele disse: achei Davi meu servo, e com meu santo óleo eu o ungi. Deus, Ele está dizendo: achei Davi meu servo. Eu só acho aquilo que eu estou procurando. Deus procurou e achou. Só que tem um problema: Deus está procurando um rei. E o Salmo 89:20 está escrito que achou Davi seu servo. Era mais fácil, pastor Fabiano, pegar um rei pronto e colocar no lugar. Só que Deus olhou e falou: pera lá, eu vou pegar um que não é, só para colocar no lugar daqueles que pensam que são. Eu vou pegar um que na mentalidade do povo não dá conta, eu vou capacitar e vou colocar no lugar. Só que Deus está dizendo: Samuel, pega o azeite e vem. Mas no Salmo 89:20, Deus está dizendo: eu ungi Davi. 2 azeites. O azeite de Samuel é reconhecimento. Mas e o azeite de Deus, do Salmo 89:20? Davi tinha 3 coisas que doía dentro dele. Davi, ele não tinha honra dentro de casa. Davi não tinha reconhecimento dentro de casa. E Davi não tinha amor dentro de casa. Quando as ovelhas têm problema, as ovelhas têm Davi. Mas quando Davi tem problema, ele não tem ninguém para conversar.
Ele não tem ninguém para expor os problemas e aquilo que está acontecendo dentro dele. É por isso que quando você não põe para fora o que sente por dentro, te gera doenças psicossomáticas, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre tantas outras, porque a gente guarda para o lado de dentro. E o que nós temos do lado de dentro tem que implodir para o lado de fora. Ou seja, Davi não tem ninguém para ele conversar. Davi não tem honra dentro de casa, não tem reconhecimento e não tem amor. E se Deus escolheu essa mensagem para mim pregar, é porque Ele vai entregar para pessoas aqui nessa noite honra, reconhecimento e amor dentro da tua casa, no lugar aonde você queria ter. É o que Ele vai fazer, é o que Ele vai entregar. Mas Ele disse: eu ungi Davi. A terceira ferramenta que Davi tem é o azeite. Quando as ovelhas estão com problema, Davi tem azeite para derramar na ferida. Só que agora Davi, ele não tem ninguém. E no momento que ele se declara ovelha e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus está olhando para ele e está dizendo: já que eu sou o teu pastor, eu vou cuidar de você como ovelha. Quando Deus ele fala no Salmo 89, 20, ungir Davi, Deus está derramando aquele azeite que cura as feridas interiores. Pastor, era para ser no particular, mas Deus não está deixando. Quando você cuida das ovelhas que eu coloquei em tuas mãos, eu cuido de você. Por favor, pastora, dá a mão para ele. Sabe por quê? Tem muitas coisas que ele nem conta para a senhora, mas Deus manda dizer: eu conheço o teu interior, eu sei dos teus planos e dos teus projetos, e eu preciso te dizer, está aprovado aqui no céu. Mas quando você cuida das ovelhas, eu derramo esse azeite sobre a tua vida. Que azeite? Um azeite que cura a alma, um azeite que alivia a alma. Pode ficar tranquilo, porque sou eu que estou guiando os teus passos. O detalhe: Davi está comendo o resto. Só que quando o profeta chega na casa, na mesa tem uma primícia, uma mesa farta. O profeta dá uma olhada. Davi não foi convidado para a festa de primícia pelos homens. Davi comumente está comendo o resto. Davi está no meio do pasto. Na hora que o profeta chega, a Bíblia nos mostra a sua primeira qualidade: ele ouve bem. Mas o primeiro defeito, ele enxerga mal, porque ele olhou para a aparência e falou: é ele. Na hora que ele pega o azeite, Deus olha e diz: Samuel, eu não olho pelo lado de fora, Samuel, eu olho pelo lado de dentro, rapaz. Para de olhar para a aparência. Só que tem mais um, não é, tem mais outro, não é. Aí Samuel, ele dá uma olhada e ele enxerga algo que todos os dias estava ali. E me pergunte o quê? Uma cadeira vazia. A mesa está posta, tem a primícia, só que tem uma cadeira vazia. A cadeira vazia pertence a Davi. Todas as vezes que os irmãos se assentam à mesa para poder comer, eles estão olhando para a cadeira vazia. Na hora que olha para a cadeira vazia, eles começam a dizer: o nosso irmão está no meio do pasto. Davi não foi convidado, mas a cadeira dele está preparada. Tem gente que não te chama para festa, mas a tua cadeira já está preparada. Tem gente que nem te quer perto talvez, mas a tua cadeira está preparada. A tua ausência vai denunciar a cadeira vazia. E o profeta vai dizer: tem mais alguém? E eles dizem: tem, está no meio do pasto, mas vamos comer. O profeta dá uma olhada e diz: enquanto ele não chegar,
ninguém come. Tem gente que não vai querer te chamar, mas vai ter que ir no meio do pasto. Vambora, porque está todo mundo com fome. Enquanto você não chegar, ninguém come. Enquanto você não chegar, a comida não vai ser servida. Aquele que não tinha valor, agora se ele não chegar, ninguém vai poder comer. Vai chegar a hora que nós vamos parar de comer do que sobrou, e a primícia vai estar preparado na mesa, para mim e para você. E quando a primícia estiver preparada, junto com ela, Deus vai preparar honra, porque vai ter o azeite para derramar na tua cabeça, vai ter reconhecimento, porque o azeite tem dono, e vai ter amor, porque quando você é ungido, até aqueles que não gostavam de você vai ter que começar a gostar. Só que passa 40 anos, e o Salmo 103, verso 5 é escrito: de sorte que na tua força você se renova como a águia. Passou 40 anos após a unção, Davi se cansa, e ele enxerga a águia, porque a águia vive 70 anos. Se com 40 ela passar por um renovo, porque quando ela chega aos 40, ela precisa ser renovada para chegar até os 70. E o que me chama a atenção é que Davi está nos chamando de águia. Ele está falando que nós somos essa águia. E o interessante é que a águia, ela voa a 3.000 pés de altura. Ela percorre 300 quilômetros de distância sem descer. Ela percorre a 100 quilômetros por hora. Só que chega uma hora que a águia também tem fome. E quem está com fome aqui diz amém. É natural. E quando a águia tem fome, ela é obrigada a descer. Enquanto ela sai com um raio de 3 quilômetros, a sua visão é tridimensional. Ela enxerga para cima, para frente e para baixo. Então a águia desce. Na hora que ela desce, ela já abateu o que é dela. Quem prepara coisas boas para a sua boca. A águia agora vai voltar. Na hora que ela para pegar aquilo que é dela por direito, porque quem preparou foi Deus. Na hora que ela chega, sempre tem uma cobra camuflada. Sempre tem uma serpente camuflada. O duro é que nós não sabemos quem é e quem não é. Primeiro, a serpente quer pegar o que é teu. Segundo, ela viu que você se aproximou, ela deixa de querer pegar o que é teu para poder te ferir. Se você for ovelha, ela te pica, ejeta o veneno, você morre e vira comida de urubu. Mas se você for águia, na hora que a serpente dá o bote, você bate as asas. A águia no céu ela é forte. O problema é que na terra ela é fraca. Ela anda passo por passo. O problema é que na terra a cobra, a serpente, ela é forte. Mas no céu ela é fraca. A gente pega na cobra espiritualmente, pega no pescoço. Fisicamente dá vontade, mas é espiritualmente, a gente pega no corpo. Quem é águia diz amém. Na hora que pega, a águia entende que na terra ela é fraca, mas no céu ela é forte. Ela começa a subir, subir. Ela bate as asas.
ela começa a subir, irmão. Eu vou ter que pregar do jeito que eu sei. Tem muita serpente querendo que você para, mas vai se frustrar no meio do caminho. Tem muita cobra no cafezinho da tarde falando no teu nome, mas vai se frustrar, porque você é águia. Não vai te ferir, não vai te pegar, não vai ejetar o veneno, não te para, não te mata e não te fere. Na hora que a águia está em cima, ela solta. Na hora que a cobra solta, ela faz olhar de ovelha. E ela viu que não te atingiu. Ela começa a rodar e começa a jogar veneno para todo lado, que se não te atingiu, ela vai querer atingir alguém de perto de você. Mas ela se esquece que quem anda em bando é o urubu. A águia anda sozinha. Se não te atingiu, não atinge a tua casa. Se não te atingiu, não atinge a igreja. Se não te atingiu, não atinge o círculo de oração. Se não te atingiu, não atinge a mocidade, não atinge ninguém. A cobra cai e ela morre. Para quem está na mensagem, sabe que só tinha um alimento preparado, só que agora tem dois. A águia desce. Não confunda comida de urubu com comida de águia. Urubu só come o que está estragado, a águia só come o que está fresquinho na hora. Na hora que ela achar. Isso me faz profetizar aqui nessa noite. Aquilo que estava preparado para te matar servirá de alimento para você viver. Aquilo que estava preparado para te parar servirá de alimento para você continuar. Irmão Anderson, isso é mensagem motivacional, não é não. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Joel disse que nós viveríamos esse renovo. O problema é que lá não era a cobra, era o gafanhoto, o instrumento de morte. A Bíblia diz que veio tantos profetas, como Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Eliseu, Elias, Natã. Mas Jesus disse, nascido de mulher, não teve maior do que João o Batista. Se o gafanhoto é instrumento de morte, a minha Bíblia nos mostra João se alimentando de gafanhoto. Aquilo que está preparado para te parar servirá de alimento para você continuar, servirá de alimento para você viver. Só que quando a águia desce, alguns parasitas, aves menores, se assentam nela. E essas aves menores vêm só para pegar carona no voo da águia. Primeiro, para parar o voo. Mas mesmo assim ela continua voando. Essas aves menores começam a bicar para ela parar. Só que a águia começa a voar. Ela sobe o nível. A águia não para brigar. A águia não para discutir. A águia não posta nada no status para atingir ninguém. Ela bate as asas e ela sobe o nível. Ela voa cada vez mais. Só que tem uma hora que ela se cansa. As penas que eram brancas estão amarelas. As que eram pretas estão cinza. O bico está flácido. A unha está grande e trincada. E a águia entende que na terra ela é fraca, mas no céu ela é forte. É por isso que Davi escreve dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A águia sobe para o monte. Na hora que ela sobe, ela entra na fenda, numa caverna, e ali ela vê que as penas não servem mais, nem o bico nem a unha. Então a águia começa a arrancar as suas próprias penas, com o bico e com as unhas. O sangue desce. Não bastasse isso, ela bate o seu bico na fenda, ao ponto dele se desgastar-se e cair da sua face. Ela passa as unhas, ao ponto dela desgastar-se e também cair de si. A águia está sem bico, está sem pena, está sem unha. Quem olha para a águia não enxerga ela como uma águia, porque ela não tem aparência. Mas quem é que te disse que é pela aparência que nós julgamos alguém?
Ela pode não ter aparência de águia, mas ela ainda tem identidade de águia. E tem pessoas que entrou aqui assim nessa noite, talvez sem bico, sem unha, sem pena, de cabeça baixa, e alguém olhou e disse: já era, não aguenta. Mas Deus está olhando e está dizendo: eu não olho pelo lado de fora, eu olho é pelo lado de dentro, eu olho pelo que você é, eu não olho pela tua aparência. Se coloque de pé comigo, por favor, para mim finalizar o sermão.